Mas antes eu só quero trazer essa informação do Collor rapidamente para atualizar para vocês aqui. Ele continua preso, ele está ainda lá em Maceió. E nessa segunda-feira, hoje, o julgamento sobre que analisando, né, a decisão da condenação, a decisão da prisão, na verdade, porque ele foi condenado em 2023, ela está acontecendo ao longo do dia, né, foi em plenário virtual. Lembrem que o Gilmar Mendes, ele pediu para que viesse a acontecer presencialmente, dada, né, segundo a argumentação do ministro Gilmar Mendes, de que pelo caso em si, por ser quem é inclusive, né, ser o julgamento de um ex-presidente, pela circunstância todo, esse julgamento viesse a ser presencialmente, que se fosse acontecer, ia acontecer só semana que vem, porque essa semana não tem expediente presencial no Supremo, em razão do feriado da quinta-feira. Mas isso já foi colocado de lado, quer dizer, o julgamento se manteve de forma virtual mesmo. Já votou, então, para manutenção da prisão do Collor o Alexandre de Moraes, claro, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Ou seja, já tem essa maioria, já foi formada essa maioria para manutenção. Então, o Gilmar Mendes, ele deve fazer um voto divergente, né, com relação à prisão. E agora o que se vai tentar mesmo é que deve acontecer, eu acredito, também não deve demorar para isso acontecer, que é essa prisão, essa pena, na verdade, ser cumprida em regime domiciliar, segundo essa argumentação, inclusive, da defesa do ex-presidente Collor, que ele tem ali comorbidades, que ele sofre de insônia, que ele, pela idade também avançada, tem 75 anos, que ele tem eh, doenças aí em que ele tem que ser tratado e ele precisa de um acompanhamento médico. O que o Alexandre de Moraes está tratando, está pedindo e pediu aí para que o presídio responda, é se ele tem estrutura para que o Collor seja atendido aí, as questões de saúde do Collor sejam atendidas dentro da estrutura, da cadeia, né, do presídio que ele tá lá cumprindo a pena dele. Eh, por hora ele segue então preso, segue lá nessa cadeia, mas eu creio que nos próximos momentos aí, eu acredito que em razão dessa argumentação, eles vão acabar acatando e vão acabar levando aí o presidente ao, regime domiciliar. Então vamos aguardar e a gente vai atualizando para vocês sobre essa questão e esse pedido, inclusive, essa análise, ele precisa de um parecer da PGR, tá? Esses detalhes todos, quem vai apresentar da estrutura, também da cadeia, da penitenciária que ele está preso, e aí em razão inclusive de toda essa argumentação, quem vai apresentar é a CGU, e aí a gente vai então aguardar aqui e vamos, noticiando para vocês. E aí sim, teve uma outra notícia nesse final de semana, né, que também foi pulverizada, nos grandes jornais, em todos os jornais, e que vale a pena a gente tratar aqui, até que trazendo um pouco daquilo que a gente estava conversando no começo da live, que é essa operação que vem de uma investigação da Polícia Federal, que encontrou indícios aí de cerca de 48 milhões que foram pagos em 2020 pelo consórcio Nordeste para a compra de respiradores pulmonares e que nunca foram entregues, eh, e foram desviados por essa empresa contratada, o Hempcare. Quem estava presidindo o consórcio Nordeste nessa época era o então governador da Bahia, à época, o Rui Costa, né, e hoje é o atual ministro da Casa Civil. O que tem de informação dessa operação é que entre 8 de abril e o dia 20 de maio de 2020, a Hempcare, ela esvaziou as suas contas bancárias, transferiu a integralidade desse montante para pessoas físicas e jurídicas, sem nenhuma relação com o fornecimento desses equipamentos.
Esse dinheiro público, então, que financiou, que foi recebido, esses cerca de 48 milhões, o que está presente de informação a partir dessa operação é que tem o financiamento de compra de carro de luxo, pagamento de faturas de cartão de crédito e de mensalidades de filhos desses investigados todos. Tem, por exemplo, um SUV Touareg, tem um caminhão Mercedes-Benz, tem um Mitsubishi também. Esse povo gosta de comprar carro de luxo, né, gente? Eh, Podem perceber que todas as operações aí que a gente vem falando, tudo tem carro de luxo no meio. Além, claro, também de dinheiro vivo que foi identificado, foi encontrado, e esses repasses todos. E aí, de acordo com a apuração toda, essa transferência, com da Hempcare, essas transferências bancárias, elas serviram justamente para dificultar o rastreamento desses valores todos. Tem uma fatura de cartão de crédito, por exemplo, de R$ 149.000 que foi quitado com dinheiro oriundo das contas da Gespar Administração de Bens, que faz parte justamente dessa empresa. Esse pagamento foi um pagamento antecipado. Então, as informações que a gente tem dessa operação muito aqui, tô falando muito por cima mesmo, trouxe as principais, informações, sobre essa operação e que tá aí também, tá respingando no atual ministro da Casa Civil, que é do Partido dos Trabalhadores e que era presidente, era governador da Bahia à época, né, em 2020. E aí, gente, eu tô tratando tudo isso, falando sobre isso e falando também sobre o caso do Lupe, para além, da notícia em si, hoje mais cedo eu estava acompanhando a entrevista do Leandro Forte com o Mauro Lopes, no Manhã Brasil. O Leandro, ele veio na quinta-feira, ele esteve aqui conosco, né, no Cultura Brasileira, e na segunda hoje de manhã, ele estava lá conversando com o Mauro Lopes no Manhã Brasil, e aí, tem um trecho que eu quero destacar aqui, quero trazer para vocês, para a gente poder ouvir juntos, para quem não conseguiu ouvir, que é importante para a gente ter um pouco da dimensão. Essa análise que o Leandro faz é bastante importante no sentido de que, desde a semana passada, que a partir dessa notícia da questão da fraude do INSS e tudo que a gente vem tratando e falando sobre o Lupe ainda estar à frente do Ministério da Previdência Social. Aí tem essa outra notícia aí dessa operação da Polícia Federal, que está dando conta, então, de desvios, de um contrato feito pelo Consórcio Nordeste e que estava aí, quem estava à frente do Consórcio Nordeste é uma outra figura também, aí, essa mais ainda, junto, né, alinhada ao governo, que é o Rui Costa, que era governador da Bahia à época e hoje é ministro da Casa Civil. E aí eu queria ouvir junto com vocês essa análise que o Leandro faz, um pouco mais cedo, sobre algo que eu tenho conversado, falei até com o Mauro Lopes, eu tenho ouvido, de alguma forma, como, a grande imprensa, que a gente sabe que é golpista, a grande imprensa brasileira, ela narrou o golpe contra a presidenta Dilma, muito capitaneada pela Globo, inclusive. Né, a grande imprensa brasileira, ela não só persegue de alguma forma, né, com todo o teu aparato, eh, ela tenta de fato, sangrar o governo de alguma forma sempre que pode, né. Aí é uma contradição que também não dá muito para entender, né, que a gente tem um governo que ao invés de fortalecer a comunicação pública, ela acaba dando exclusividade e tendo a Globo como aquela que pauta as questões, fundamentais do governo, e não um governo que acaba pautando a imprensa. É o contrário, né, é a imprensa que pauta o governo. Sendo que o governo poderia muito bem, por exemplo, já que ele tem uma estrutura de comunicação pública ali na sua, na sua mão,
que é o caso da IBC ou do próprio Canal Brasil, e ele acaba, como escolha, achando que a estratégia é justamente entregar na mão da Globo as exclusivas todas, né, colocar na Globo, dar esses, enfim, oferecer, para as pessoas tudo que tem de informação do governo a partir, então, do seu jornalismo. Então, é uma escolha, tá? E aí eu acho que é importante, vamos acompanhar então essa análise do Leandro, que vale a pena. O que vai acontecer? Eles vão votar na extrema-direita. Aí não tem comunicação no mundo que dê jeito nisso. No mesmo dia que o Rui Costa aparece metido numa história de compra de respiradores, pagou adiantado. Pagou adiantado. 47 milhões, eu acho, adiantado. Para uma empresa que nem era de respiradores, fazia produtos a partir de maconha. Sei lá, canabidiol, não sei o que fazia. Tênis de canha, não sei que merda fazia. Mas não era de respirador. Você vai dar o dinheiro. Então, assim, isso tudo. Aí o que acontece? Uma coisa que eu vi você, eu comentei isso na semana passada, a gente conversou sobre isso antes já, até que falei isso no programa de Thalita também. Assim, ela está pintando uma nova Lava Jato. Está pintando uma nova Lava Jato. E por que está pintando uma nova Lava Jato? Não é só porque tem esses problemas de sempre. É porque, exatamente como na Lava Jato anterior, o ministro da Justiça é fraquíssimo. É fraquíssimo. E não tem poderes sobre a Polícia Federal, não é respeitado, ninguém. Estão cagando para ele. É galo branco. Galo branco demais. Essa operação agora, em relação que a gente falou aqui mais cedo, Leandro, não aconteceu nada com o Bolsonaro, o cara matou 700 mil pessoas. Aí a Polícia Federal está realizando uma ação. Não, tudo bem, eu já falei que não tem nenhuma simpatia pelo Rui Costa, o cara é um matador de jovens pretos, mas a Polícia Federal está investigando com ordem de quem? A partir do quê? Uma história do consórcio Nordeste durante a pandemia. É chocante, cara. E aí tem gente que diz, não, a PF é nossa, né? Que nem o Zé Dirceu lá atrás, né? A Rede Globo é nossa. Pois é. Chocante. Bom, então, gente, eu trouxe só esse trechinho, porque é evidente que o momento político é diferente, né, nós estamos numa outra situação hoje. Eu acho que essa ideia talvez, de uma nova Lava Jato não, mas essa roupagem, né, esse fantasma do lavajatismo, é importante que a gente não perca ele do nosso horizonte, né. Então esse tipo e vejam, né, como, essas ironias todas, né, porque a gente aqui tem como proposta, o Farol Brasil, não ter amarra nenhuma com governo nenhum, portanto a gente faz as nossas análises todas, críticas inclusive, e pensando justamente, como a gente sempre reforça aqui, desse entendimento de que a gente precisa virar esse país para a esquerda, a gente precisa puxar esse governo para a esquerda, de alguma forma, né. Nossas análises críticas, elas têm isso como tônica. E vejam, tanto Mauro Lopes como Leandro Fortes, que são 2 figuras do jornalismo brasileiro, e que já têm, né, estofo e repertório para fazer as análises, eles que estão em Brasília, inclusive há muito tempo, eles justamente têm, feito essa observação, como fizeram agora cedo, que vale muito a pena a gente não perder isso de vista. Por que que eu estou falando isso? Porque, assim, já tem muito tempo que eu falo isso, gente. Para essa mídia golpista, a partir inclusive num congresso configurado como ele está, tentar organizar de alguma forma aliás, esse trecho do Leandro, eu não segui ele um pouco mais, mas ele fala uma coisa que é importante, que é a mira, como assim como foi na Lava Jato, que é no Lula. A mira é sempre no presidente Lula, sempre é. Então fala do Lupe, que é um ministro da Previdência, fala do Rui Costa, que é um outro ministro da Casa Civil, então é isso, vai pegando, a Lava Jato foi a mesmíssima coisa. E ao fim e ao cabo todo mundo sabe que a projeção é justamente essa, né, tentar sangrar o presidente Lula. Então,
eu realmente, assim, fico na dúvida, de verdade, com muita sinceridade, dessa escolha do governo fortalecer uma grande imprensa, de alguma forma, porque é isso que ele tem feito ao longo desses 2 anos e meio de governo, fortalecer, né, ter esse acordo fechado, ó, Rede Globo, grande imprensa é fechamento. Exclusiva tá lá, entrevistas, todas estão lá, né, o presidente saiu do hospital quando foi operado, foi falar foi direto no Fantástico, poderia tranquilamente ter ido conversar com o Leandro Demore, por exemplo, no Canal Brasil. "Ah, mas é porque a Globo tem mais audiência". Não necessariamente, tá. O Canal Brasil, por exemplo, ele tem mais audiência que a própria Globo News. Então, assim, para eles fazerem uma cama, para tentar fomentar um golpe, e talvez nem seja golpe, porque a gente está aí, sei lá, um pouco mais de 1 ano e meio das eleições, mas para fortalecer esse candidato desse bolsonarismo moderado, inclusive. Lembre que quem fez esse artigo aí do bolsonarismo moderado, falando do Tarcísio, é um jornalista, um economista, né, jornalista que está na Globo News. Então eu não consigo entender, de verdade, assim, não entra na minha cabeça. Por qual razão, se você tem uma máquina de comunicação, você fortalece uma imprensa que é golpista? Eu não consigo entender, de verdade. Bom, e aí, gente, deixa eu só ler esse comentário aqui que chegou do Sil, em que ele diz o seguinte: "O Lula se envolve, de lideranças políticas que são corruptos por excelência, tudo pela governabilidade. Será que ele não pensa que a bomba sempre vai estourar no colo dele?" Você está dialogando com isso que eu acabei de falar. Até porque não tem Polícia Federal investigando quando é governo de direita. Justamente. Então, assim, e eu trouxe essa fala do Leandro aqui, acho que até para certificar de que a gente que está fazendo uma análise crítica desse governo, e que olha, assim, eh, com muito cuidado sobre essas escolhas todas, a gente não é inimigo do governo, a gente fala isso para tentar fortalecer o governo. Ter uma claque acrítica que bate palma para tudo, que não consegue, ao menos olhar para escolhas e para, acordos que vão dar, desculpa o palavrão, merda lá na frente de alguma forma. O Lupe, ele já foi ministro da Dilma. E ele já foi afastado por um contexto muitíssimo parecido aí em termos de negligência, sobre casos de corrupção e etcétera. Então, em nome dessa governabilidade, e que tudo bem, é um cálculo que é importante ser feito, né, ninguém aqui tá pensando fora da realidade. Mas, precisa ter limitação. Eu acho que inclusive, algo que a Rose Martins, por exemplo, ela trouxe, e que é importante, pensar, que a Rose ela fala o seguinte: "Olha, são medidas do governo", claro, ela estava fazendo uma análise sobre a questão da diplomacia brasileira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso inclusive aqui, sobre o caso desse garoto que foi assassinado numa prisão de Israel. Mas a Rose falava o quê? Que é um recado para a militância que deseduca a militância, né. A gente tem um governo atualmente que é um governo dos acordos, da governabilidade, não é um governo da luta política. A luta política não tem. Que ministro, assim, é uma pergunta que eu faço para vocês, que ministro que nós temos do atual governo, que faz, de fato, uma luta política de enfrentamento. Qual é o ministro atualmente? A gente tinha o Flávio Dino, que fazia isso, quando estava à frente da pasta da justiça. Está lá no STF agora. Que ministro que, de fato, a partir da sua pasta, ministro da educação,
Escola sendo privatizada, escola pública sendo privatizada, né, escola, de regime, escola de como é que é a expressão, gente? De educação militar, tem um nome, né, tem um termo. Parece que tá tudo bem, sabe. Então, assim, é isso, o mundo tá as coisas estão acontecendo e os cívico-militar, obrigada, escolas de ensino cívico-militar. Então, é isso, nós não temos um governo que faz um enfrentamento político, não faz, não faz. Então, aqui, vou com as palavras da Rose, que inclusive é uma mulher uma profissional organizada no PT, uma militante do PT, na verdade, né, uma profissional das relações internacionais, mas ela tem a sua militância no Partido dos Trabalhadores. E o que que a gente tem? E eu concordo com ela, não tem. Qual é o recado que se dá para a militância? Que tá tudo bem. Tá tudo bem. E esse clima festivo, né, é uma comunicação que trata como se tivesse, nossa, um clima festivo. É uma coisa inacreditável. É descolada da realidade. Conversar com as pessoas no dia a dia, falar das condições materiais da vida dos trabalhadores desse país, que precisa garantir comida e teto, pagar aluguel e comer, basicamente. O resto, para uma grande maioria dos trabalhadores desse país, passa a ser luxo. O que a gente tem é uma grande maioria desse país que trabalha para pagar aluguel e comer, e ter as condições ali mínimas. E se a gente conversa com essas pessoas no dia a dia, a gente sabe que a vida não está fácil. Então eu não entendo realmente esse clima festivo. E aí, quando a gente trata nesses termos, a gente é acusado de dar voz para a extrema direita, que a gente fortalece o bolsonarismo. É assim, é esse tipo de coisa que essa militância rebaixada, essa claque que fica o tempo todo batendo palma e não faz ao menos uma avaliação crítica das medidas que são apresentadas pelo governo, ela, trata o Brasil nesses termos. É isso, sabe, esse clima festivo, ele tá descolado da realidade. E aí essa claque, ela vira o quê? Ela vira quase negacionista. É quase um negacionismo isso, gente. Não dá para entender. É sério, eu realmente não consigo entender. Se a gente tem um bolsonarismo, uma extrema direita para ser enfrentada, a gente precisa enfrentar com a realidade, com as coisas da forma como elas estão acontecendo, com os fatos. Não com: "Ai, não, tá tudo bem, tá tudo certo", sabe. É claro, a gente tem uma imprensa que é golpista, a grande imprensa brasileira é golpista. Então a gente sabe muito bem que ela vai ter uma abordagem nos seus editoriais, na sua cobertura, que vai tentar sangrar o governo de alguma forma. Mas a gente precisa olhar para os fatos. E os fatos são: houve uma operação da Polícia Federal, só estou trazendo aqui os 2 que a gente tratou aqui. Houve uma operação da Polícia Federal, em que está trazendo aí um desvio de quase 50 milhões através do consórcio Nordeste, e houve esse caso aí dessa fraude do INSS. Esses são os fatos. Então não adianta a gente ficar: "Ai, mas é, não ai, porque o Lula, porque", não adianta, sinceramente.